Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Liberdade. Estamos de volta com a nossa série de entrevistas com pré-candidatos a prefeitos das cidades brasileiras. E se você ainda não assistiu às outras, veja os nossos últimos vídeos do canal. Eu sou Sara Ganimi e hoje converso com Dadá Westphal, pré-candidato a prefeito da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Dadá, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Boletim da Liberdade. E eu queria que você começasse aí falando sobre a tua trajetória na política, a sua trajetória também como profissional, né? Porque você, assim como muitos outros candidatos que têm começado nessa nova política, não vieram da política, não nasceram em berço político. Então, queria que você contasse aí um pouquinho dessa tua trajetória. Legal. Primeiramente, muito obrigado. Para mim é motivo de muita honra poder falar com vocês, poder falar um pouquinho sobre o nosso projeto, poder falar um pouquinho sobre essas ideias que eu acredito muito. Então, meu nome é Davison, é por isso que todo mundo me chama por Dadá, porque a minha mãe não facilitou muito a minha vida quando ela foi escolher o nome. E eu sou advogado, eu sou do interior de Santa Catarina, eu sou nascido em Joaçaba e moro em Chapecó. E justamente, como é que começou a minha trajetória dentro da política? Como tu falou, eu não tenho padrinho político, não tenho parente político, a minha família, ninguém gosta de política, minha mãe tem vergonha de falar para os outros que eu me envolvi com política, porque a gente tem aquela ideia de que quem se envolveu com política é vagabundo, é picareta, e a gente está nesse trabalho para mudar um pouquinho essa impressão. Quando eu estava estudando direito, eu comecei a perceber que o Brasil estava dando errado por diversos motivos. Não necessariamente só os resultados e os sintomas dos problemas, mas eu comecei a pensar nas causas do problema. Foi quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre liberdade, comecei a estudar um pouquinho sobre liberalismo, sobre libertarianismo, e fui entendendo que, normalmente, as causas dos problemas do Brasil têm sempre a mesma origem, que é justamente dar muito poder para político, o Estado ser muito grande, ser muito interventor. E eu comecei a ter essa compreensão de que países ricos faziam coisas diferentes do que a gente está fazendo aqui no Brasil. Depois que eu criei essa compreensão, me deu aquele clique, tá? E como é que eu efetivo isso? E não existe outra maneira, salvo você. Eu falo brincando, um país ele pode mudar ou por guerra civil, que eu não concordo, ou por colapso econômico, que eu não gostaria, ou por mudança de mentalidade dentro da política, que é o que eu estou trabalhando para fazer. E essa mudança de mentalidade, eu estou tentando trabalhar ela desde 2018, me filiei no Novo em 2017, 2018 eu fui voluntário em algumas campanhas políticas, em 2020 eu fui voluntário de novo em outras campanhas políticas, em 2022 aí eu me candidatei a deputado estadual, eu fiquei como quarto suplente, quinto suplente, não lembro, e fiz a maior votação do interior aqui da região serrana, meio oeste e oeste de Santa Catarina, e a gente está continuando nessa batalha de tentar mostrar para as pessoas que não existe café grátis. E nessas suas andanças aí por Chapecó, né, o que que você percebe que é a maior dor da cidade, assim? O que que a população mais sente que precisa de mudança urgente? Porque se tivesse tudo ok, imagino que você continuaria tranquilo, não viria candidato a prefeito, né? Então, eu queria entender como é que você enxerga isso, as principais dores da população de Chapecó. Legal. Eu vejo que a dor, hoje, a principal dor, não é só em Chapecó. O Brasil está vivendo um momento que está percebendo o autoritarismo escalando. A coisa passando de todos os limites. Tem algumas pessoas aqui em Chapecó que estão presas ainda por conta do 8 de janeiro, por exemplo. Gente que está com tornozeleira, gente que está com algumas restrições por conta daquele movimento sem base legal, gente que está sem denúncia, diversas ações que foram tomadas pelo Poder Judiciário que, porra, não existe, sabe? Não tem nenhum embasamento legal. Então eu vejo essa dor das pessoas perceberem o autoritarismo, perceberem os avanços do judiciário, perceberem as ideias de socialismo, comunismo, as de esquerda, invasões de propriedade, o desrespeito à propriedade privada de maneira geral, os gastos públicos sem nenhum tipo de respeito. Então as pessoas que a gente já tem conversado, elas perceberam isso, só que traduzindo para o simples, tá? O Novo tem uma mania de falar muito difícil. Eu falo brincando que a gente chegava nas campanhas e falava assim, seu Zezinho, estão vilipendiando o erário público. E o seu Zezinho dizia, ó, não entendi o que você quer dizer. E as pessoas, elas estão sentindo a dor de ter um governo desenfreado, um governo irresponsável. Por quê? Porque as coisas estão caras, elas estão começando a sentir no bolso.
Qual que é o nosso trabalho aqui em Chapecó, aqui em Santa Catarina e no Brasil de maneira geral? É mostrar que essa dor que ela sente, por exemplo, quando ela vai no mercado e ela sente que a compra dela está muito cara, essa dor que ela sente quando ela vê que ela não tem produtos de qualidade, que a escola está ruim, que o posto de saúde está ruim, tá, a gente está chamando a atenção delas, viu? Por que isso está acontecendo? Você percebe que o Brasil está ruim no federal quando você tem um governo do PT, mas que as ideias que levaram o PT até lá, a gente continua defendendo elas no município. Então não adianta você votar sempre no mesmo tipo de político e achar que alguma coisa vai mudar. Não vai. Então o nosso trabalho está nesse sentido, mostrar que essas dores pontuais, que são no Brasil inteiro, saúde ruim, educação ruim, as coisas ficando cada vez mais caras, mas mostrar para elas que a gente tem que mudar o tipo de político que está lá. Porque político que promete coisa grátis com o dinheiro dos outros é fácil. E nenhum político de direita da nossa região tem dito, eu vou diminuir impostos, eu vou cortar os gastos públicos. Isso não acontece. Então a gente tem que mostrar que a briga não é só da direita contra a esquerda, mas é do Estado contra o indivíduo. E, claro, traduzindo isso em uma linguagem bem mais simples, mas mostrando que trabalhar sempre as mesmas ideias e acreditar que o político vai lutar por saúde, vai lutar por educação, não funcionou. Está na hora da gente mudar essa ideia. E aí, Dada, você está muito perto aí do Adriano Silva, né? Prefeito de Joinville, primeiro e único prefeito já eleito pelo Partido Novo. E queria saber, assim, se você já chegou a dar uma olhada no que tem sido feito em Joinville, que poderia ser replicado, né? Joinville foi foi eleita a melhor cidade do Brasil em 2021 pela Veja. Então, o que você imagina que você poderia pegar dali, aproveitando que ele é do teu partido, né? Mas o que você podia pegar disso e levar para Chapecó? Legal. Eu percebo que o Novo, a gente tem hoje uma situação relativamente mais confortável, tá? Por quê? Em 2018, quando nós fomos para a nossa primeira eleição federal, a gente tinha um projeto. Ok. Em 2020, a gente tinha novamente um projeto municipal, que a gente conseguiu eleger em Joinville. Já em 2022, agora 2024, a gente não tem só um projeto, a gente tem um currículo. Porque se tu pegar lá o ranking dos políticos, os melhores deputados eram os do Novo. As melhores aprovações, os melhores números estaduais estão no governo do Zema. Os melhores números municipais estão no governo do Adriano. Então, a gente está mostrando isso. Olha, a gente tem currículo, a gente tem um projeto, uma receita que já deu certo. O que o Adriano fez? A gente teve já uma imersão lá em Joinville, a gente vai novamente para lá para conversar e trazer quais ideias principalmente. O ambiente não hostil ao empreendedorismo. Na minha humilde opinião, a vida de uma cidade mais rica, uma população onde é fácil de empreender, trabalhar e ganhar dinheiro, todos os problemas eles vão assentando. Porque uma pessoa que tem trabalho, ela tem uma vida digna, ela consegue se desenvolver, ela está menos propensa, por exemplo, à criminalidade. E isso serve para todas as áreas. Quando você facilita o empreendedorismo, facilita o desenvolvimento econômico de uma cidade, isso muda o panorama de todos, porque você vai ter mais acesso à educação, você vai ter mais gente qualificada. Então, o primeiro passo para a Chapecó é facilitar ainda mais o empreendedorismo, facilitar o ambiente de negócios. O segundo, não menos importante, que é um dos grandes acertos do Zema, um dos grandes acertos do Adriano, é conseguir colocar gente técnica para fazer o que tem que ser feito. Infelizmente, no Brasil é muito comum você colocar cupinchas políticos, colocar aquele cara que me ajudou muito na campanha vai ser meu secretário de alguma coisa. Porra, não dá certo. Tem municípios que eu conheço que tem, por exemplo, um policial militar como secretário de saúde. Vamos combinar. A chance disso dar certo é muito pequena. Então, quando você começa fazendo o simples, você começa fazendo o básico, que é colocar gente boa nos lugares bons. Não só necessariamente do partido, mas gente qualificada, gente com currículo, gente bem intencionada. Coloca essas pessoas nos lugares certos. Você facilita para que as outras pessoas possam se desenvolver, sem o Estado ficar enchendo o saco, sem tanta burocracia, sem você fazer um pedido na prefeitura, demorar meses para ser respondido, uma fiscalização da vigilância sanitária, às vezes, desnecessária, só protocolar, que fica trancando a tua vida. É isso. Quando você coloca isso no município, você facilita o ambiente de negócio, tudo começa a se desenvolver. E voltar as atenções, principalmente, para a educação básica, educação técnica, que são questões muito sensíveis. E hoje,
você percebe que o Brasil, por exemplo, é um dos poucos países do mundo que tem lá 10, 12 milhões de desempregados e todas as empresas têm vaga em aberto. Opa, nós temos um problema. Aqui em Santa Catarina, o governador está despejando dinheiro em universidade gratuita, que é o projeto que ele chama, e a gente não consegue serviços técnicos. Você não consegue um eletricista, um pedreiro, você não consegue um torneiro mecânico, não tem. Então a gente está formando errado, gastando dinheiro errado, e uma grande ideia para Chapecó é direcionar esse recurso para onde ele é necessário, para formar profissionais que o mercado precisa e parar de rasgar dinheiro, jogar dinheiro onde o mercado não está absorvendo. Então, esses 3 pontos principais, ambiente de negócios, qualificação técnica do time e observar bem a educação básica e técnica, se a gente fizer isso em Chapecó, a gente vai desenvolver essa cidade de uma maneira que a gente nem consegue compreender. E você estava citando, assim, algumas questões que são complicadas na cidade, né? Questão de fazer uma solicitação na prefeitura e demorar muito tempo para resolver, burocracia. E você é advogado, né? Gestor de empresas. Como que você pode trazer essa sua experiência, né? Como gestor de empresas para o público? Porque a gente sabe que é diferente também. Mas como é que você pretende usar essa sua experiência como gestor, como advogado, para melhorar esses gargalos aí na cidade? Legal. Eu fui assessor jurídico e depois eu fui secretário de administração e finanças num município pequeno aqui de Santa Catarina, que chama Erval Velho. E eu mudei bastante a minha visão sobre alguns pontos. Tem muito servidor público que ele não é ruim, ele não é mal intencionado, mas ele tem medo de fazer, ele não toma a iniciativa. Então tem muitas coisas que você percebe que é só por interesse político. Ah, se eu não gosto dessa pessoa, eu não faço. E às vezes você fica dependendo de um servidor que está mal assessorado e ele tem medo de fazer. Vou te dar um exemplo. Na Câmara, existia uma reclamação dos vereadores da base, do prefeito, que eles diziam, olha, se eu preciso de um parecer jurídico, o assessor da Câmara ele não dá. Porque existiam só 2 funcionários nessa Câmara de Vereadores, que era o secretário e o assessor jurídico. E o assessor jurídico ele não prestava serviço para a oposição. Então, esses vereadores tinham medo de propor alguma coisa ou de contestar alguma coisa que eles não tinham fundamento. Dentro da prefeitura acontecia a mesma coisa. Gente boa, qualificada, mas que ela não queria colocar o nome dela, não queria tomar a decisão. Então, volto a dizer, se você coloca pessoas técnicas dentro de uma prefeitura, gente competente que sabe o que está fazendo, é como um técnico de futebol, colocar as pessoas certas nas posições certas, os servidores de carreira, eles vão se sentir mais confortáveis para fazer o que tem que ser feito. Então, e claro, a questão do interesse político, porque infelizmente no Brasil existe aquela compreensão de que o time que ganha a prefeitura, ele vai usufruir da maneira que ele achar mais interessante e vai sacanear os caras dos outros partidos. Lá em Erval Velho, uma vez um vereador, ele chegou para mim e veio brigando. Pô, como é que vocês mandaram fazer uma obra no terreno de não sei quem? Eu digo, olha, não sei, tem que ver lá com a Secretaria de Obras ou de Agricultura e tal. Mas ele é do outro partido. Eu digo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, existe muito essa, não, eu sou dono do poder e eu vou favorecer os meus. Isso acontece muito, muito, muito. Você passando gente na frente dos outros, etc. Então, esse interesse político de fazer o que é certo, colocando gente qualificada, você consegue desenvolver, tirar esses gargalos, porque dentro das prefeituras tem gente boa, tem gente querendo fazer o certo. Não existe só servidor público vagabundo, ou preguiçoso, ou que não trabalha. Não, isso aí é um mito. É um mito que a gente tem que tirar, porque tem gente muito boa querendo fazer, mas está sozinha, e não vai fazer sozinha porque tem medo. Esses gargalos podem ser resolvidos com um pouquinho de boa vontade. E aproveitando que você é advogado, né, e você já mencionou que a questão a gente tem, não é só Chapecó, mas é Santa Catarina, é o Brasil. A gente tem visto essas interferências, né, do Supremo, a gente tem visto essas decisões arbitrárias, e eu queria que você falasse um pouquinho também juridicamente sobre isso, né, mostrar o que está acontecendo com o Brasil, se você tem boas expectativas, se você tem esperança ainda, ou se você acha que ainda vai piorar bastante. Quando a gente fala de muitos problemas, parece que a gente é um pessimista, né? Mas na verdade eu me considero um otimista. Eu tô na linha de frente, eu tô na batalha justamente porque eu acredito. E o brasileiro, cada vez mais, ele vai entender que quando você dá muito poder para um político fazer algo que você concorda,
e tirar algo de alguém que você não gosta, em algum momento esse mesmo político vai ter muito poder para tirar algo teu e fazer algo que você não concorda. E as pessoas estão aprendendo isso da pior maneira, que é através da dor. Então, os argentinos entenderam isso, eles precisaram chegar no fundo do poço, aquele país totalmente quebrado, desvalorizado, e agora eles entenderam o recado, colocaram uma pessoa com ideias liberais, e, salvo engano, hoje é uma notícia que pela primeira vez a Argentina conseguiu, desde 2008, a Argentina conseguiu um superávit no trimestre. Então, você vê, em pouco tempo, a coisa está se encaixando, em pouco tempo. E o brasileiro tá vendo que esse desrespeito à lei e que leis demais nos levaram para o buraco. Nos levaram para o buraco. Então, quando a gente fala, mas juridicamente o que está acontecendo no Brasil é uma aberração. A gente tem decisões sendo tomadas baseadas em nada. Em nada. Quando você pega ali o 8 de janeiro, por exemplo, que é uma coisa que me chama muito a atenção, você pega gente que não tem denúncia depois de um ano. E o cara tá preso preventivamente. Isso não existe, não tá na lei. Não pode fazer isso. Não pode. E está acontecendo. Essas decisões do Moraes mandando suspender contas, baseado no quê? Em nada. Em nada. Para mim, desde aquele... Eu não concordo muito com aquele cara, acho ele meio fora, tá? Mas aquele Daniel Silveira, que foi preso, tendo imunidade parlamentar por algo que ele falou. Tipo, gente, tá errado. Faz muito tempo que o nosso judiciário tem tomado decisões complicadas, não baseadas em lei, com viés político. Mas o brasileiro, muitas vezes, avalizava isso. Avalizava isso. Por quê? Porque era o político que ele gostava que estava fazendo. Então, vou dar um exemplo. Aqui em Chapecó, o atual prefeito ele falou um negócio e muita gente aplaudiu, tá? Ele disse, alguns municípios estão criando uma lei para multar as pessoas que estiverem usando drogas na cidade, foram pegas usando drogas, serão multadas. Ele disse, aqui em Chapecó não, aqui as pessoas serão presas. E todo mundo aplaudiu. Não pode. Não tá, o Código Penal ele é claro quanto a existe lei específica falando qual a punição para o cara pego usando droga. E não é igual ao tráfico. Tudo bem, está tendo uma discussão agora para mudança, mas naquele momento não tinha. E muitas pessoas bateram palma, dizendo, é isso mesmo. Ou seja, porque elas concordavam com aquilo, elas não se importavam que o político favorito delas passasse por cima da lei. Nesse exato momento, você avaliza o Alexandre de Moraes. Que ele está fazendo exatamente a mesma coisa em outra proporção. Então, na nossa Constituição diz que o poder emana do povo, e de fato, só que as pessoas têm que entenderem, precisam entender, qual é o poder que elas têm e o perigo delas terceirizarem as decisões, a responsabilidade para gente que não paga a conta e não se importa. Todos os dias o brasileiro está, através da dor, entendendo que a gente escolheu um caminho errado, mas que dá tempo de mudar. É por isso que eu estou no projeto, é por isso que eu acredito, é por isso que eu me considero um otimista que fala um monte de coisa ruim, mas ainda assim me considero um otimista. Beleza, que legal. E o que você tem a dizer aí para as pessoas assim que não conhecem muito bem esse movimento liberal que você mesmo mencionou que já faz parte há algum tempo, o movimento liberal, libertário, de que forma que você pode explicar isso para essas pessoas de uma forma simples, como você mesmo já disse, né? O que você tem a dizer para que elas conheçam mais sobre essa ideologia, né? Essa forma de se fazer economia, de tornar a vida das pessoas mais livre. Vamos lá. Para quem não conhece nada de liberalismo, nada de libertarianismo, nada dessas ideias, eu vou fazer só um exemplo, uma analogia. Imagina que você está na escola e você quer passar de ano, mas você não estudou para a prova. O que você faz? Você cola do aluno inteligente ou você cola do aluno burro? Você cola do inteligente. É só isso. Então, quando você quer ter um país melhor, você se importa com o teu país, você pensa, ok, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma vida mais digna, eu quero poder trabalhar, viver feliz com as pessoas que eu gosto. O que eu preciso fazer? Daí você olha para um país rico e pergunta, o que eles fazem? Então, esses países ricos, de maneira geral, eles têm facilitações para trabalhar. Eles não têm... Eu fiquei agora alguns dias, fui para os Estados Unidos, aniversário da minha filha, a gente tirou férias, e é bizarra a diferença de livre mercado, como tudo é mais simples, como as coisas acontecem sem ninguém ficar atrapalhando. Então, pega um país como os Estados Unidos, pega um país como a Nova Zelândia, como a Austrália e perguntar, se eles têm uma vida melhor que a minha, o que eles fazem? Eles têm facilidade para empreender. Se eles têm uma vida melhor que a minha, o que eles fazem além disso? Olha, eles não têm regras tão rígidas de legislação trabalhista.
Tá, o que eles fazem? Olha, eles não têm uma tributação tão complexa e uma carga tributária, impostos tão altos. Ah, ok, o que eles fazem? Eles não têm tantas empresas públicas. Tá, o que mais que eles fazem? Eles não têm tantos políticos com tantos privilégios. Isso é o liberalismo. É você pegar essas ideias de liberdade, facilitação, principalmente de fazer negócio, de um político não ficar cagando regra para você, e você poder desenvolver isso. É o que um país rico faz. Então não acredite, você que não entende nada de liberalismo, nunca estudou, nunca leu, não tem problema. Não acredite em mim. Pesquise no Google e fala assim, países ricos, quais são? Pega os 10 primeiros e daí você digita assim, índice de liberdade econômica. Coincidentemente, as pessoas mais ricas são as que têm liberdade econômica. Então, com fatos evidentes, você consegue mostrar que o Brasil pode dar certo, que esse caminho já foi trilhado por outros países e que eles chegaram num resultado bom. Então, é isso que você precisa fazer. Veja os países ricos, o que eles fizeram. Veja a Polônia, que estava na União Soviética e hoje está melhor do que o Brasil. O que eles fizeram? Veja o Reino Unido, que nos anos 70 estava uma situação muito complexa, desemprego alto, inflação alta. O que eles fizeram? A Argentina estava na merda, conseguindo melhorar a própria situação. O que eles estão fazendo? É isso. Você vai perceber que existe uma coincidência que se chama livre mercado, se chama liberdade para empreender e trabalhar. Perfeito. E agora, para a gente encaminhar, né, para o final, vou te pedir para dar um conselho para as pessoas que estão assistindo em relação às eleições de 2024, né? A gente tem aqui nos assistindo pessoas que não são só de Chapecó, não são só de Santa Catarina, mas que o que elas podem fazer de agora até a campanha, né, nesse momento de pré-campanha, para saber melhor sobre política, para entender sobre os seus pré-candidatos nas suas cidades? Legal. Primeira coisa, não acredite em políticos. Acho que é o primeiro passo. O primeiro passo é você pesquisar as coisas que ele fala e não acreditar cegamente como se fosse uma religião ou um time de futebol. Você é inteligente o suficiente para poder averiguar e confirmar o que está sendo dito. Além disso, acho muito importante que você não tenha aquele apego irracional em um partido. A gente viu isso em 2018, quando as pessoas dizem, não, eu vou votar 17 de cabo a rabo por causa do Bolsonaro. Depois eu vou votar 22 de cabo a rabo por causa do Bolsonaro. Voto no 13 por causa que, para mim, o que vale... Gente, prestem atenção nas ações das pessoas. Em 2018, muitos direitistas tomaram revés. Muitos traidores do Bolsonaro em 2022. De novo. Então não se apeguem só na sigla, pesquisem as ações das pessoas daquela sigla. Porque tem muito cara que se diz de direita, mas que está sentado no colo do Lula. Então preste atenção nessas ações, veja o que essa pessoa defende. E assim, sempre lembre de uma coisa, qualquer proposta de qualquer político, quem vai pagar? Quanto vai custar? Quem está pagando concorda em pagar? E quem que vai receber? Quem que é o beneficiado disso tudo? Então preste atenção nisso, não existe café grátis. Todo o dinheiro que o governo ou que um político se propõe a gastar, esse dinheiro é teu, esse dinheiro não é dele. E se você começar a pensar no político, não como o amor da tua vida que você precisa se apaixonar, mas como um funcionário teu que você precisa contratar para que ele faça a gestão do teu patrimônio, do teu dinheiro e de algumas decisões da tua vida, pense nisso. Você não tem que dizer, não, mas é porque ele fala bonito, ele toca o meu coração, ele é gente como a gente, viu? Não é isso. Você vai votar errado. Você tem que pensar, vou contratar um funcionário, o que eu preciso dele? Eu preciso que ele seja competente, eu preciso que ele seja sério, eu preciso que ele tenha uma conduta ilibada, eu preciso que ele saiba o que ele está fazendo. E eu aconselho que esse saber o que está fazendo é ter ideias de liberdade, ideias de livre mercado. Perfeito, Dada. Muito obrigada por conversar com a gente no Boletim da Liberdade. Desejamos sucesso e boa sorte nessa trajetória. Agradecemos também a você que nos assiste. Pedimos que continue acompanhando o Boletim da Liberdade. Assine boletimdaliberdade.com.br/assine e acompanhe o que nós temos falado sobre as notícias da liberdade no mundo. Mais uma vez, muito obrigada, Dada. Obrigado novamente. Eu fico muito feliz em poder defender essas ideias em toda oportunidade que eu consigo, porque eu acredito muito nelas. E para você que está nos ouvindo, o Brasil tem jeito, mas a gente precisa se envolver. Então, contem conosco no novo, do movimento liberal. A gente também conta com vocês e a gente vai consertar o Brasil. Obrigado, tá? E até a próxima.